comprovação. Não é só a alegação, não é só a denúncia, tem que ter a prova. Não é só a resposta do réu, tem que ter a prova, né? Para que o juiz possa sintetizar, né? Então, a tese montada em cima de prova, a antítese montada em cima de prova, e o juiz irá sintetizar com base nas provas, né? Então, vejam que essa prova ela deve ser cabal e racional em todo e qualquer processo, principalmente no processo penal, porque teoricamente se busca a verdade real, embora a verdade que predomine seja a verdade processual e poucas oportunidades a verdade ficta, como o caso do artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Então vejo que houve aí também um contraponto por parte de Ferraioli, né? Ferraioli, Luiz de Ferraioli, o garantista, né? Ao direito penal do autor, né? Então, ele contrapôs o direito penal do autor sob o argumento de que a jurisdição tem o direito penal do inimigo também, né? Que é aquele excesso para buscar a verdade real. Então, toda a tortura, por exemplo, da Lei 9455 de 97, é uma lei que traz aí o direito penal do inimigo do Joyce, né? Então, nós temos aí Joyce, né? Na verdade, é aquele camarada que criou essa teoria do direito penal inimigo. Eu vou deixar para pesquisa dos senhores ensino, pesquisa e extensão, não é verdade? Para o que é o direito penal do inimigo, né? O que ocorre em excesso no direito penal do inimigo? Aqui nós temos o direito penal do autor, né? E então a jurisdição é a forma de heterocomposição, um terceiro decide o conflito, né? E também ou seja, a jurisdição deve se justificar sempre pela verdade, né? A verdade, logicamente, é real, né? Sempre exatamente aquilo que aconteceu, e não só pela autoridade, né? O juiz tem autoridade, ele vai decidir, não, o juiz não decide, o juiz decide com base em alguma coisa, tanto que ele tem que fundamentar, ele tem que motivar, né? Além do relatório, tem que ter a motivação lá no final da decisão, para que se entenda da onde ele tirou aquelas provas para julgar daquela forma, né? Então essa é a forma aí de decisão, de síntese processual que deve ter o juiz. Então o Ferraioli criou aí uns axiomas, né? Não há pena sem crime, né? Não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem uma lesão a um bem jurídico, não há uma lesão a um bem jurídico sem uma ação do autor, né? Não há uma ação sem culpa aqui no sentido do dolo da culpa do artigo 18 do Código Penal, né, do artigo 30 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, etc., né? Não há culpa no sentido de dolo ou culpa sem um processo, sem um devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Não há um processo sem uma provocação. Olha aí o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Não há uma provocação sem provas, né? Olha o ônus da prova aí do artigo 156 do Código de Processo Penal. E não há provas sem a submissão destas provas como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ao contraditório da ampla defesa do contraditório e a ampla defesa, né? Ou seja, são coisas distintas, uma objetiva, outra subjetiva, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Tivemos outros filósofos aí que trataram desse tema, por exemplo, Aristóteles, embora não seja assim um filósofo envolvido diretamente com direito penal, e principalmente moderno, né? Lógico, Aristóteles não poderia ser envolvido com direito penal moderno, né? Ele trouxe reflexões importantes aí sobre o que é justiça, né? A justiça devolutiva, a justiça restaurativa, três tipos básicos aí de justiça, né? Justiça que seja aí uma justiça social, né? Importante essa justiça social, a justiça restaurativa ou retributiva, o termo estava meio complicado aqui, retributiva, né? E a justiça punitiva, a justiça que dá resposta à sociedade daquele que comete uma infração, ou daquele que comete uma infração, que rompe a casinha do contrato social, dá uma resposta dando aí atribuindo uma sanção a esse camarada, né? A essa pessoa ou esse cidadão que rompe com a casinha. Então vejam que Aristóteles trouxe em suas reflexões essa medida sobre as justiças, né? Que são utilizadas para discutir
a construção da verdade. O que é verdade, né, no processo? Eu estou citando aqui a verdade real, mas nós sabemos que essa verdade às vezes depende dos atores, né, e também das atoras, não é verdade? Então depende aí dessa questão do que for levado, do que for encaminhado, juntado aí aos pedidos, às petições no processo. A denúncia é uma petição claramente penal, né, do Ministério Público, que é o titular da ação penal, como prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Assim, é sempre bom estudar, né, alguns temas filosóficos para entender mais ou menos o direito, tanto o direito material quanto o direito instrumental. Então, isso deve ser feito também no processo penal, dentro de algumas teorias. Tem algumas teorias que são importantes aí, que caem em quase todos os concursos aí, principalmente no concurso da OAB, né, no exame da OAB. O primeiro deles é o fundamento. Qual é o fundamento e qual é a finalidade da pena? A pena serve para quê? A pena é para que o Estado possa se vingar do infrator, que a sociedade civil possa se vingar do infrator. Então, o fundamento e a finalidade da pena sempre deve ser estudado aí nos mais diversos enfoques aí dos autores, dos filósofos, etc, etc, né? A filosofia jurídica, ela permite esse questionamento, né, sobre a legitimidade e também sobre o propósito da pena, né? A pena, a sanção. Por que existe a sanção prevista lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal? É um debate central, por exemplo, nas obras aí de Kant, né? Immanuel Kant, nas obras do Hegel, né? O Hegel também trata dessa questão do debate, né? É muito importante isso, debate sobre a questão do qual o fundamento e qual a finalidade da pena, né? Temos aqui, como já vimos, o garantismo penal do Ferraioli, né? Do Luigi Ferraioli, né? Qual é o conceito de garantismo? O que é garantismo penal, né? Qual é a influência do garantismo penal? É limitar as ações do Estado? Talvez, né? Limitar as ações do Estado ao aplicar uma sanção nesse infrator que vai romper os limites da casinha, como estabelecido aí pelo contrato social ou ao acordo entre todos, né? O contrato social é um acordo de vontades que visa criar, modificar ou extinguir direito entre todos, né? Então nós temos aí que o conceito de garantismo, ele baseia-se, conforme Ferraioli, Luigi Ferraioli, baseia-se logicamente na importância do devido processo legal, nos limites estabelecidos pela lei ao devido processo legal, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então deve ser garantida aí a verdade, a busca pela verdade real dos fatos, né, enquadrados no direito. E se a causa de pedir um dos elementos da ação, ao lado das partes e ao lado do objeto mediato e imediato, nós temos a causa, o mérito, né, o mérito, aquilo que vai ser discutido, que é a causa de fato e a causa de direito, né? E também serve para limitar, o garantismo serve para limitar a subjetividade do juízo, O juiz não pode usar para decidir da sua cosmovisão, não é verdade? Não pode usar do seu limite subjetivo, ele tem que ser objetivo. A lei diz isso, então faz isso. É o que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Outro ponto importante a ser discutido é a verdade processual, como eu já falei, a verdade no processo, né? Pode-se discutir, nesse caso, a construção da verdade processual. Como eu falei, ela pode ser ficta, pode ser processual, pode ser real, né? A verdade real é o que deve predominar no processo penal, né? É a verdade que não se baseia somente na autoridade daquele que vai determinar, não. Tem que ser exatamente como consta na leitura apurada das normas e também na leitura apurada das provas carreadas para o auto, né? Então a decisão, ela deve ser justa, ela deve ser clara, deve ser precisa, baseada na prova ou no conteúdo probatório, licitamente. Olha o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal,
produzida lá nos autos, na balancinha, no pêndulo da direita, a acusação, no pêndulo da esquerda, a defesa, e lá embaixo, no pezinho da balança, a síntese, né? Tese, antítese e síntese do processo, né? Temos também o princípio da inocência, muito importante, né? O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal e o decreto 678 de 92, lá no artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de São José da Costa Rica, prevê que ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença transitar em julgado, onde não couberem mais recursos naquele processo, pode ser feito um novo processo através da ação rescisória, lá do artigo 966 da Lei 13.105 de 2015, ou da revisão criminal, no caso do processo penal, do artigo 621 do Código de Processo Penal, pode-se iniciar um novo processo, com fatos novos, etc., né? Um outro processo, não é mais aquele transitou em julgado, não cabe mais discussão sobre mais nada, né? Então, o princípio da inocência, ele acontece, é um princípio que veda o indúbio pro réu, está lá no artigo 7º do decreto 678 de 92, né? Então vejam que também traz aquele princípio lá da linha do inciso 4º, né? Terceiro do artigo 7º, que na dúvida, sempre a decisão deverá ser a favor do réu, né? Sempre a favor do réu. Então isso é um princípio que surge lá no Pacto de São José da Costa Rica. É um princípio filosófico, logicamente, né? Que se manifesta no processo penal, no processo civil, no processo administrativo. Transitou em julgado, acabou. E a pessoa só pode ser considerada culpada, chamada daquilo de ladrão, etc., de assassino, homicida. Assassino não existe no ordenamento jurídico, né? Assim como outros termos que nós temos aí que não existem no ordenamento jurídico, devemos atentar para isso. Nós, como trabalhamos com o direito, né? Então, no processo penal, existe o homicida, existe o feminicídio, agora da Lei 14.994 de 2024, etc. Mas vejam que nesse princípio do princípio da inocência presumida, do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, né? Enquanto não houver a comprovação da verdade real, aí entra a verdade real, né? Sobre a imputação, o sujeito, a pessoa, o acusado, ainda é uma pessoa inocente. Então, enquanto não transitar julgado, todos nós somos inocentes, né? É a presunção juris tanto, ou seja, até que se prove em contrário, através do trânsito em julgado. Então, merece aí a absolvição do artigo 386 do Código de Processo Penal. Agora, se for condenado e transitar em julgado, né? Aí não tem mais jeito, porque aí a pessoa vai ser considerada realmente culpada e vai sofrer a sanção do Estado, né? Temos uma teoria importante que tem caído nos concursos agora, que é a chamada teoria egológica do direito, né? É uma teoria aí de um autor, Carlos Cóssio, né? Não é o Carlos Cássio, professor, né? Carlos Cóssio, com O, né? É sobre a distinção entre o que é endonorma e perinorma. Endonorma e perinorma penal. Endonorma penal e perinorma penal, né? Endonorma é qualquer conduta lícita ou legal, né, esperada, né? Enquanto a perinorma estabelece aí uma sanção caso essa conduta não seja seguida. Então espera-se uma ação, a ação não acontece, aí vem a questão da sanção. A lei estabelece que a pessoa tem que ficar dentro do seu quadradinho. A pessoa não fica, sai porteira fora, como se diz lá no sul, sem autorização do vizinho, né? Sem aqueles casos previstos lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, e aí entra em campo a perinorma, ou seja, uma sanção por uma conduta que não foi seguida, não foi observada, nos termos do contrato social lá do Jean-Jacques Rousseau, ou do John Locke, ou do Thomas Hobbes, não é verdade? Então, um exemplo, por exemplo, de endonorma, né? É um devedor que deve para alguém e ele não paga, né? Não paga, ou seja, esquece de pagar a conta, né? E surge aquela questão
prevista nos artigos 189 e também 389, com a chamada ação de cobrança lá da Lei 10.406 de 2002. Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né? E um exemplo aí, logicamente, de perinorma é a aplicação aplicada aí, vamos usar aqui diretamente ao processo penal, porque permite o controle, né? Permite o controle sobre a validade dos atos processuais, né? Tem mais aí um cunho pós-positivista do Durkheim, né? Um pós-positivista do Durkheim, superada aí mais ou menos a questão do positivismo do Kelsen, o positivismo do Hart, o positivismo do Comte, né, que diz que a norma é somente a lei, mais nada, somente a lei, enquanto que o pós-positivismo admite como norma a lei e a moral, e até com influência aí, né, de François Genis, com aquela escola, a escola do direito da livre investigação científica, né? Onde nós temos presente, por exemplo, lá no artigo 4º do decreto 4657 de 42, quando o juiz não tem a lei, não tem o ordenamento jurídico positivo, ele pode usar da analogia, usar dos princípios gerais do direito, etc., para julgar um caso. No processo penal, isso é limitadíssimo, então eu sugiro que façam uma pesquisa em referência a essa escola, né? A escola da livre interpretação, a livre investigação científica do François Genis, né? Para entender o que acontece quando a lei não prevê determinado crime ou não prevê determinada sanção. Então isso é a importância aí que nós devemos dar à instrumentalidade do processo penal, a instrumentalidade dentro do devido processo penal previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, regulado aí pelo instrumento que é o Código de Processo Penal. Assim é o processo penal.